Bom, eu me chamo Alexandre Valente, eu sou diretor de recursos humanos da Lacom e eu gostaria de desejar a todos uma boa noite e que sejam bem-vindos ao primeiro simpósio de princípios oncológicos, noções essenciais em oncologia, promovido pela Liga Acadêmica de Oncologia da Amapá, a Lacom. A Lacom é uma liga acadêmica fundada em 2018 e que desde sua fundação vem realizando importantes eventos com o objetivo de fomentar conhecimentos na área da oncologia. Com o novo cenário estabelecido por conta da pandemia, as nossas atividades presenciais elas tiveram que ser suspensas. Portanto, a exemplo de outras instituições, nós estamos realizando todas as nossas atividades online, sendo esse simpósio o nosso primeiro evento com essa metodologia, com essa abordagem online. Nós estamos muito felizes com a possibilidade de apresentar a nossa liga e o nosso trabalho para um público que vai além do estado da Amapá. Foram mais de 4.000 inscritos no primeiro simpósio, de todas as regiões do Brasil e de todos os estados, e até mesmo de médicos fora do Brasil. Agradecemos a todos os nossos palestrantes e o nosso mediador por terem aceitado esse convite, possibilitando que o evento acontecesse, e também a todos os inscritos pela confiança. Esperamos que o simpósio seja proveitoso e que depois de hoje vocês continuem a acompanhar as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Nós temos muito orgulho de levar conhecimento, pesquisa e conscientização social sobre o câncer e ter conosco pessoas interessadas, como vocês, é algo que impulsiona cada vez mais o nosso trabalho. Nós estamos no Instagram com o arroba Lacomamapá, a nossa página no Facebook Lacomamapá, e no Twitter e no YouTube com esse canal pelo qual vocês estão assistindo essa transmissão. Nós pedimos que vocês se inscrevam no canal para continuar recebendo as atualizações e as atividades dos 3 eixos de atuação que ele exerce: ensino, pesquisa e extensão. Alguns avisos importantes antes da gente começar o nosso simpósio. No final do evento será disponibilizado uma pequena pesquisa de satisfação e ela será disponibilizada no chat e depois ficará disponível na descrição do vídeo, podendo ser respondida até às 23h59 de hoje. Os certificados eles vão ser enviados por e-mail, mas também eles podem ser acessados na aba Certificados da página DOIT, que foi a mesma página, o mesmo site que vocês realizaram a inscrição. E eles vão ser entregues até no máximo de 5 dias, ou seja, até segunda-feira, dia 22 de junho. Pelo mesmo link que vocês se inscreveram, como eu havia abordado. É válido salientar que, se vocês tiveram qualquer problema para se inscrever, notaram que o nome ou no nome está errado, ou que vocês não receberem um link com a confirmação, por favor, a gente pede que vocês entrem em contato com a gente para que isso possa ser acessado e você não tenha nenhum problema na emissão do certificado. Ao longo do simpósio, vocês vão poder ficar interagindo com a gente nos comentários do YouTube e pelo Twitter com a hashtag SimpósioLacom. A nossa equipe vai selecionar as perguntas mais importantes para serem feitas pelos palestrantes ao final de cada aula. A gente tem um agradecimento especial à nossa diretoria, que é uma equipe empenhada que está por trás de toda a organização desse evento. Cíntia Amaral, Alexandre Valente, Isabelle Montenegro, Carolina Gomes, Júlia Rodrigues, Emanuel Figueiredo e Tadeu Freire. A gente gostaria de lembrar também que este é um simpósio solidário. Na faixa aqui embaixo, vocês vão poder acompanhar um QR Code, que ele é direcionado para uma página em que consta uma conta para transferência bancária. A instituição que vai receber as nossas doações é o Instituto de Prevenção de Câncer João Magalhães, o IJOMA, que é uma instituição voluntária que fornece amparo espiritual e material aos pacientes carentes com câncer no estado do Amapá, com serviços de triagem, auxílio no tratamento desses pacientes. Qualquer quantia já é extremamente válida e já ajuda muito. Contamos com vocês para conhecer um pouco do trabalho deles. E para conhecer esse trabalho, você pode acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Agora a gente vai apresentar para vocês, bem rapidamente, um vídeo dos nossos parceiros, que é a Sanar, Residência Médica. Só um momento. Qualquer dúvida, aos nossos palestrantes, vocês já podem direcionar no chat.
agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Voltamos com a nossa transmissão. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu vi que teve alguns problemas durante na passagem de vídeo. Bom, agora que vocês já viram o nosso vídeo da Sanai, só queria reforçar porque surgiram algumas perguntas em relação ao certificado. Lembrando que o certificado ele não é condicionado ao preenchimento do formulário de satisfação que a gente vai disponibilizar para vocês. Todos os inscritos eles receberão um certificado pelo e-mail. O link que foi enviado com o e-mail, ele não pode ser enviado para todos os inscritos por conta de alguns problemas de preenchimento do e-mail de vocês. Então, caso você não tenha recebido esse e-mail, entre em contato com a gente, que a gente vai verificar qual foi o problema que aconteceu. Mas lembrando que se você se inscreveu no evento, você receberá o certificado pela plataforma Doid. Bom, vamos dar início, então, apresentando a vocês o nosso mediador, que é preceptor da Lacom. Ele vai acompanhar a gente durante todo esse evento e vai mediar toda a discussão. Desde já a gente agradece muito a presença dele. Dr. John Luiz Loureira Maciel, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará, UFPA, residência em Clínica Médica pela CESA, residência médica em Cancerologia Clínica pela Universidade Federal de Pernambuco e é responsável técnico pela Oncologia Clínica da Unacom, na Amapá. Ele atua como oncologista clínico na Unacom e na ION e é vice-supervisor da residência de Clínica Médica da Universidade Federal da Amapá, Unifap, além de ser
preceptor da Liga de Oncologia do Amapá. Passa para o Dr. John. Doutor? Boa noite. Dr. John? A palavra está com o senhor. Boa noite a todos. Estão me escutando? Está um pouquinho baixo, doutor. Boa noite. Estão me escutando bem? Isso, agora melhorou. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da LACOM para estar participando e mediando essa discussão científica. Gostaria de parabenizar todos os interessados que se inscreveram, né, que estão aqui nos ouvindo, tratando de um assunto que é pouco disseminado, que é pouco discutido, que é a oncologia, a cancerologia, tratamentos, desde os tratamentos curativos aos tratamentos paliativos, que para muitos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ainda são um tema um pouquinho que carrega muitos mitos. Então, a LACOM, essa liga acadêmica que é atuante aqui no estado, vem trabalhando de forma muito importante, distribuindo conhecimento tanto para acadêmicos de medicina quanto para acadêmicos das outras áreas, né, já que a oncologia ela é baseada num atendimento e num apoio que é multi e interdisciplinar. Então, essa iniciativa e a participação de todos é muito válida para nós, que vamos aprender um pouquinho, né? Eu vou aprender, nós vamos aprender, os palestrantes, vocês irão aprender, mas ela será muito benéfica para os pacientes que, por nós, forem atendidos com base nesse conhecimento que a gente vai adquirir hoje. Então, como foi apresentado, né, sou oncologista clínico, e aí a gente vai mediar agora os assuntos que vamos passar algumas noções com as perguntas que vocês deixaram conosco. Nós tentaremos tirar também algumas dúvidas durante a apresentação. A nossa primeira palestra, ela terá como tema os conceitos básicos em oncologia e princípios em cirurgia oncológica. O palestrante será o fundador e preceptor orientador da LACOM, o Dr. Roberto Marcel, que é especialista em cirurgia geral pelo Complexo Hospitalar de Mandaki, em São Paulo, especialista em cirurgia oncológica pelo Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo, pós-graduado em docência do ensino superior pela Faculdade de Tecnologia do Amapá, mestre em medicina pela Unifap, professor assistente do curso de medicina da Universidade Federal do Amapá, diretor médico da UNACOM, unidade de alta complexidade em oncologia no Hospital das Clínicas, aqui em Macapá, e ele estará discutindo, introduzindo a primeira palestra e a primeira apresentação. Bem, boa noite a todos. Só queria que me desse um retorno do áudio. Estão ouvindo bem? Sim, Roberto. Sim, doutor. Então, boa noite a todos. Parabéns pela iniciativa da Liga. Parabéns pelo aceite aí do convite de mais colegas, aí o doutor Vitor, o doutor Guilherme. E nesses momentos aí que a gente está vivendo, de extremas dificuldades, de extremos desafios, a gente que também está atuando, ajudando, tentando, ajudando no tratamento dos pacientes que estão com Covid. A gente sabe que isso é um desafio nosso, da nossa geração, e tudo isso vai ser vencido como a medicina já teve tantos desafios, tantos obstáculos, a gente tem lutado para aprender, e essa atividade da Liga nada mais é do que uma difusão de troca de ideias. Como disse o Dr. John,
A gente também vai aprender muito aqui, a gente sempre aprende com vocês, tanto na forma como a gente vai transmitindo aquilo o que a gente já adquiriu, como também aperfeiçoando também os nossos conhecimentos à medida que a gente troca e interage com os demais colegas de outros centros. Bom, eu fiz uma pequena modificação na sequência da aula, porque eu vi que os dois colegas que vão falar um pouquinho sobre carcinogênese, como o princípios da cirurgia oncológica é um assunto muito extenso, na verdade, quem é apaixonado fala anos sobre cirurgia oncológica sem parar. Então, a gente vai aí focar um pouco mais nos princípios da cirurgia oncológica e a gente vai também abordar alguns assuntos básicos, porque eu sei que, com certeza, o grupo que está aí nos ouvindo é bem heterogêneo do ponto de vista de conhecimento da oncologia, que é uma arte, é uma área da medicina fascinante e que é um desafio diário. Na verdade, cada paciente que a gente encontra é um aprendizado, e tanto do ponto de vista técnico, médico, científico e humanitário. Bom, então vamos à aula. Eu vou passar a minha apresentação, porque o John já fez aí uma breve síntese do que a gente fez, do que a gente estudou e por onde a gente passou. Saliento que não tenho nenhum conflito de interesse, eu fiz um pequeno roteiro com relação aos assuntos. Os alunos, as pessoas que são meus alunos sabem que a gente dá um valor ímpar para os aspectos históricos, porque sabe que a importância, inclusive estamos vivendo um momento histórico, a importância da cirurgia oncológica, princípios básicos mesmo do que a gente tem que conhecer, alguns tipos de cirurgia oncológica que a gente vai abordar e as perspectivas da cirurgia. Bom, o motivo pelo qual vocês estão aqui todos, aliás, pelo qual nós todos Doutor estamos Alberto? aqui reunidos é muito simples. Alô? O senhor conseguiu apresentar a sua tela? O senhor conseguiu colocar em apresentar a tela? Sim, só um momento. Vocês conseguem visualizar? Ainda não. Vamos aguardar um pouquinho e ver se é a internet que não está colaborando um pouco. O senhor apertou em apresentar agora? Isso, abriu o PowerPoint. Aí só apertou em apresentar agora aqui no Google Meetings, na plataforma. O senhor tem que apertar bem aqui em apresentar agora no canto inferior direito para apresentar sua apresentação do PowerPoint. Aqui na ligação mesmo, na chamada de vídeo. Acho que agora vai. Agora está indo. Pode colocar lá no seu slide. Certinho? Tudo certo. Ok. Bom, esse é um slide que justifica a relevância pelos quais todos estamos reunidos aqui, né? Na verdade, a gente tem aí vários aspectos do ponto de vista epidemiológico e que fazem com que a gente tenha, na verdade, um crescimento dos casos de incidência de câncer. Esse slide que vocês estão vendo aí é um slide promovido e que a gente consegue visualizar pelo Observatório do Câncer, onde você tem, de 1990 até 2016, a transição, né, uma passagem da incidência de câncer da terceira causa de óbito, em 1990, para, em 2016, sendo a segunda causa de câncer.
Então, do ponto de vista da transição epidemiológica, a gente vê que o câncer vem aumentando a sua incidência à medida que os anos passam. Esse slide também é um slide cuja fonte é do Observatório do Câncer, onde a gente vê uma projeção onde as principais causas de mortalidade, que são hoje as doenças do aparelho circulatório, ela vem numa decrescente por uma série de fatores, principalmente a evolução tecnológica no tratamento dessas doenças do aparelho circulatório e a incidência das neoplasias tumorais, das neoplasias dos cânceres vem aumentando. Vejam que por volta de 2029 há uma projeção de que o câncer, em termos de incidência, ultrapasse as doenças do aparelho circulatório em termos de incidência e, consequentemente, mortalidade. Então, isso já justifica a gente estar aqui reunido para discutirmos esse assunto. E as projeções com relação à mortalidade, elas são vistas em todas as áreas de pesquisas que estudam a evolução epidemiológica da parte oncológica. Vejam que a gente tem um crescimento exponencial por uma série de fatores, não só como a longevidade das pessoas, ou seja, o aumento da nossa expectativa de vida, como também o melhoramento nos diagnósticos, o melhoramento na percepção e também no rastreamento oncológico. Então, vamos a alguns aspectos históricos já com relação do ponto de vista da cirurgia oncológica. A gente tem aí, a cirurgia oncológica, na verdade, é a modalidade de tratamento mais antiga com relação ao tratamento do câncer que nós temos conhecimento. Esse escritor, o Adrian Smith, ele fez um estudo de papiros do Império Médio do Egito que datam de 1600 a.C., onde você já tem relatos de tratamento cirúrgico para o tratamento do câncer. Um dos preceitos mais importantes da medicina é o preceito hipocrático, que diz que você não deve fazer mal ao paciente acima de tudo. Ou seja, antes de tratar o paciente, você não deve causar nenhuma alteração ou nenhum prejuízo à saúde do paciente. E isso fez com que Hipócrates, dentro dos seus preceitos, prescindindo da qualidade de vida, na verdade, assim, priorizando a qualidade de vida, ele preconizava que o tratamento oncológico não era cirúrgico. E, posteriormente, veio Galeno, um grande cirurgião, um grande médico, na verdade, e que tem uma série de trabalhos que fundamentaram a medicina durante séculos. Ele concebia que o tratamento, que o câncer era, na verdade, uma doença sistêmica, que era uma doença presente em todo o organismo, e por conta disso ele contraindicava, digamos assim, o tratamento cirúrgico, né? Uma vez que ele tinha a percepção da evolução das metástases já naquela época, e isso fez com que, durante muito tempo, a gente tivesse um atraso ou um retardo na evolução do tratamento cirúrgico, do tratamento cirúrgico na oncologia. Ele foi tão influente na época dele que ele, inclusive, foi o médico do imperador Marco Aurélio de Roma. Então, era um médico que defendia a hierarquia médica e os seus preceitos foram defendidos durante muito tempo. Até que Ephraim McDowell, em 1809, fez a primeira cirurgia visceral. O interessante dessa história é que ele operou uma paciente com tumor de ovário, vejo que é um tumor importante de 20 quilos. A paciente teve uma sobrevida de 30 anos, né? Provavelmente uma lesão benigna, no máximo um tumor borderline de ovário. E a gente foi na cidade de Kentucky. E a curiosidade que eu tenho aqui para destacar é que ele, enquanto estava operando, tinha o padre e o delegado da cidade de Kentucky lá fora, uma corda na árvore, esperando para qualquer intercorrência se a paciente viesse a óbito. Logicamente que isso já foi... Logicamente, depois disso, do sucesso, ele teve mais 12 casos cirúrgicos e todos bem-sucedidos. E quais eram os desafios, no caso do tratamento cirúrgico, nessa época? Bom, principalmente a questão da dor, a intolerância à dor aos procedimentos cirúrgicos mais agressivos.
E aí nós tivemos a primeira cirurgia com anestesia inalatória, realizada por Crawford Long em 1842, na Geórgia, nos Estados Unidos. E a primeira demonstração pública foi feita por William Morton, que era, ambos, na verdade, tanto o Crawford quanto o William Morton eram dentistas. E a primeira demonstração pública com a anestesia inalatória, o éter, no caso, foi feita em 1846, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E aí a gente tem um grande avanço do ponto de vista anestésico para que a gente pudesse conceber cirurgias de maior porte e ressecções mais extensas. E, logicamente, que hoje a gente tem um aparato tecnológico na anestesia que nos dá condição para que a gente faça cirurgias oncológicas as mais diversas e as mais extensas, desde os procedimentos endoscópicos, os procedimentos laparoscópicos, os procedimentos robóticos e até as laparotomias e as ressecções multiviscerais. Outro ponto fundamental que desafiava, do ponto de vista do avanço tecnológico, a cirurgia oncológica, era a sepse, a infecção. Então, a maioria dos pacientes que eram operados morriam por sepse. E Joseph Lister, em 1867, ele, baseado nas teorias de Louis Pasteur, ele começou a implementar os princípios da antissepsia. Isso causou uma redução da mortalidade por infecção, simplesmente borrifando o ácido carbólico, lavando as mãos, usando toalhas limpas e eliminando os germes que levavam às infecções secundárias dos sítios cirúrgicos e, consequentemente, ao óbito do paciente por infecção. E aí nós tivemos uma figura que eu destaco sempre quando eu vou conversar com os alunos, quando eu vou conversar no meio médico, que é a figura de Halsted, porque ele foi um dos principais defensores da cirurgia radical e que trouxe os princípios halstedianos. Tanto é que é considerado hoje o pai da cirurgia oncológica por exatamente implementar a remoção do tumor primário com margem de segurança e a remoção dos linfáticos regionais. Isso a gente vai conversar mais para frente, mas esse foi um ponto primordial para o desenvolvimento da cirurgia oncológica na nossa história. Não só isso também, como também Halsted foi um dos maiores incentivadores e criadores do que a gente tem hoje como residência médica, muito importante na formação acadêmica hoje em dia. O que dizia o princípio halstediano? Que o tumor deveria ser ressecado em toda a sua totalidade, garantindo com que esse tumor fosse ressecado em bloco com as estruturas adjacentes comprometidas e também os vasos linfáticos, ou seja, Halsted teve a percepção que os tumores drenavam, metastizavam para a região dos vasos linfáticos e, consequentemente, muitas vezes esses tumores recidivavam nessa região de drenagem linfática. E aí, logicamente, que era uma cirurgia extremamente agressiva, uma cirurgia mutilante, mas esses princípios halstedianos duraram durante muito tempo ao longo da história, até que a medicina se desenvolveu e a gente teve condições de desenvolver técnicas mais conservadoras. E como atua a cirurgia oncológica hoje? Bem, ela atua em todos os momentos do tratamento do paciente oncológico, desde a prevenção, o diagnóstico, o estadiamento, o tratamento, a reabilitação e a reconstrução, e a gente vai falar um pouquinho de cada tema desse, salientando aquilo que a gente considera mais importante, que é o estadiamento e o tratamento do paciente quando chega no cirurgião oncológico. É óbvio que a gente tem aí, na verdade, dentre uma das coisas que mais impulsionou a cirurgia oncológica, como na medicina como um todo, hoje a gente vê aí no tratamento multidisciplinar das infecções pela pneumonia viral, a gente vê, na verdade, uma multiplicidade de especialidades. Isso não foi diferente com o desenvolvimento da oncologia, onde a gente tem uma associação de modalidades terapêuticas e cada vez mais essa interação aumenta para que a gente objetive a cura, para que a gente objetive uma maior sobrevida e obtenha, no mínimo, uma melhor qualidade de vida do paciente. Então, o cirurgião oncológico, na verdade, habitualmente é o primeiro médico consultado pelo paciente. Entendimento pleno da história natural da doença é fundamental para que o cirurgião que atende esse paciente pela primeira vez tenha
a concepção de que ele tem que fazer um estadiamento rigoroso do tumor para que ele faça um planejamento conjuntamente com o oncologista clínico e com o médico radioterapeuta da melhor conduta a ser tomada. Hoje a gente tem uma variáveis de possibilidade que devem ser discutidas em conjunto, em parceria, sendo desde a neoadjuvância, a cirurgia inicialmente com intenção curativa, o tratamento adjuvante, ou até mesmo a paliatividade em alguns casos, onde a gente não tem um paciente diagnosticado em uma fase muito avançada da doença. Então, e evidentemente que diante de toda essa complexidade que é o tratamento oncológico, a gente está falando de uma doença, e a palavra câncer, na verdade, ela alberga mais de 100 tipos de tumores e de patologias diferentes. Evidentemente, a gente tem um tratamento personalizado, não só pela questão da própria natureza do tumor, como também pela natureza do próprio paciente que está cometido. Então, uma coisa que a gente precisa salientar para vocês nessa reunião de hoje é que a primeira conduta ela é fator prognóstico. Então, ela define, basicamente, ela define como esse paciente vai enfrentar a doença e as suas possibilidades de cura ou não. Dentro dessa abordagem multidisciplinar, você vê que o cirurgião é um dos atores, é um dos elementos nessa rede de especialidades que atendem um paciente. Normalmente, o paciente vem ou do endoscopista, ele vem do médico radiologista, e aí até chegar na mão do cirurgião, onde ele vai, juntamente com o radioterapeuta e o oncologista clínico, definir o melhor tratamento, a melhor abordagem para esse paciente. Aqui, uma classificação dos procedimentos cirúrgicos, vocês vão ver que é uma lista extensa, que vai desde do procedimento cirúrgico diagnóstico até o procedimento cirúrgico estadiador, passando pelas cirurgias de procedimento curativo, as cirurgias de urgências e as cirurgias paliativas, assim como também nós temos o campo das cirurgias profiláticas, que a gente vai comentar posteriormente. Além disso, também nós temos outras cirurgias, como a metastasectomia, implante de sistema para infusões de drogas, cirurgias reconstrutoras, ou seja, nesses slides vocês conseguem perceber que, na verdade, a cirurgia oncológica atende diversas maneiras, é muito eclética a atuação do cirurgião oncológico no tratamento do paciente oncológico. Os princípios são inerentes a toda a formação médica, que é uma boa anamnese e um bom exame físico. A oncologia, ela é um protótipo do bom exercício da medicina, e aqueles que já passaram comigo no consultório sabem, no ambulatório da oncologia, sabem que a gente precisa examinar o paciente, colher uma boa história, e que muitas vezes esse paciente sai até do ambulatório de oncologia clínica estadiado, se você faz um exame físico bem feito. Mais uma vez, todos esses princípios, todo esse processo de estadiamento do paciente passa por uma rede de investigação, onde eu costumo dizer sempre para os alunos que sem tecnologia não se faz oncologia. O próprio desenvolvimento das drogas mais avançadas no tratamento oncológico já fazem essa máxima, né? Então, esse paciente pode ser estadiado com exames radiográficos, com exames endoscópicos, tomografia computadorizada, ressonância, radiologia intervencionista, biópsias percutâneas, cintilografia, PET scan, e até os procedimentos cirúrgicos mais efetivos, mais propriamente ditos, para estadiar o paciente. E como é que eu faço a primeira pergunta que se faz depois que você está diante de um paciente com diagnóstico de câncer é exatamente em que momento eu estou da doença, ou seja, o quão avançado esse paciente, quão avançado essa doença do paciente está. E aí eu vou para o ponto, para o lado investigacional. Esse paciente, e para isso eu preciso ter uma uniformidade de linguagem, que é exatamente existe uma série de classificações que nos permitem que a gente tenha uma uniformidade para exatamente dizer. Estadiar um paciente nada mais é do que você
conhecer o seu paciente profundamente do ponto de vista em que momento da doença ele chegou para você. Se ele está numa doença localizada, se ele está numa doença local, mas com algum comprometimento regional, ou se esse paciente já tem um comprometimento sistêmico, e isso vai definir exatamente o prognóstico e a abordagem parcial. E por isso, nossa principal método de classificação dos pacientes oncológicos foi realizado pela American Joint Committee on Cancer, que é a JCC, onde eu tenho uma linguagem comum e universal. Então, por exemplo, eu consigo hoje, eu, Dr. John, aqui no Amapá, a gente consegue conversar sobre um determinado caso, sobre um determinado paciente, com o Dr. Guilherme em São Paulo, ou o Dr. Vitor em São Paulo, exatamente porque a gente consegue estadiar o paciente e consegue ter uma linguagem universal. E feito isso, a gente sabe, através da medicina baseada em evidência, qual a seleção que terapêutica melhor para aquele paciente no momento que ele se encontra do estadiamento. E aí eu consigo também, com esse estadiamento, estabelecer o prognóstico do paciente, avaliar e comparar resultados com tratamentos diferentes em diferentes centros. Eu consigo prever as complicações que esse paciente vai ter ao longo do tratamento e, com certeza, também o desenvolvimento de pesquisas na área da oncologia e a publicação de resultados e a troca de informações, que é tão fundamental para que a gente possa ter exatamente o melhor tratamento para o paciente, uma vez que a gente falou que lá atrás que o tratamento é personalizado, individualizado. O primeiro aspecto que eu tenho que abordar no estadiamento é o tumor em si, ou seja, o tamanho do tumor e o que esse tumor, como é o comportamento local desse tumor. Ou seja, se esse tumor está restrito a um determinado órgão, ou se ele já invade estruturas adjacentes, e se ele está restrito a um determinado órgão, o quão comprometido esse órgão ele já está. Vejam que essa lâmina representa um câncer gástrico numa fase inicial, e exatamente através dessa análise local, eu consigo estadiar esse paciente, vendo que esse paciente tem um tumor que invade até a submucosa, portanto, é um tumor precoce de estômago. Com isso, eu consigo conheço esse paciente, consigo estabelecer o baixo índice de metastatização desse paciente, a possibilidade de tratamentos com ressecções locais, e, inclusive, saber o prognóstico desse paciente. Mas, à medida que esse tumor vai invadindo camadas mais profundas do estômago, da parede do estômago, eu vou ter uma invasão da muscular, eu vou caracterizando da camada muscular propriamente dita, e caracterizando o T2, eu posso ter um tumor que vai até a subserosa e até um tumor que ultrapassa os limites da parede do estômago, podendo comprometer, inclusive, órgãos adjacentes como cólon, baço, fígado, enfim, fazendo com que eu tenha um avanço, um estadiamento mais avançado, que no caso seria o T4. Isso, pessoal, é importantíssimo para que a gente caracterize esse paciente, consiga implementar melhor tratamento para ele e também saber o prognóstico desse paciente ao longo do restante do tratamento. Mais uma ilustração mostrando um tumor bem superficial, que a gente chama de tumor in situ, um tumor restrito às camadas mais superficiais do órgão, um tumor que já invade ali a mucosa e submucosa, um tumor T2 que já invade, um tumor T2 que já invade a muscular própria, um T3 que é um tumor de subserosa, e um tumor T4 que ultrapassa os limites da serose. Isso aqui pode ser perfeitamente a representação da evolução do tumor num câncer de cólon, por exemplo. Um outro aspecto importantíssimo é o conhecimento. Essa figura do Netter, eu acho fantástica, porque ela mostra toda a nossa via de drenagem linfática, e os tumores podem exatamente, as células tumorais podem drenar para esse sistema linfático e comprometer os diversos linfonodos em várias regiões. Na verdade, nós temos um sistema de drenagem, um sistema de circulação linfática, que faz com que células que caem na corrente linfática possam se localizar e desenvolver e comprometer, do ponto de vista oncológico, em vários sítios de sítios linfonodais.
Portanto, uma parte do estadiamento tão fundamental e tão importante do prognóstico é o comprometimento linfonodal. Nessa representação esquemática, a gente tem uma mama com toda a sua rede de drenagem linfática, lembrando que 75% da drenagem linfática da mama é para a região axilar, mas a gente tem linfonodos supraclaviculares, a gente tem linfonodos que acompanham a mamária interna, e a gente tem uma vasta rede de linfáticos para a região da axila. E a JCC também classifica com relação ao comprometimento linfonodal, quando eu desconheço, melhor dizendo, qualquer comprometimento linfonodal, eu chamo de NX. Quando eu não identifico nenhum comprometimento linfonodal, eu chamo de N0. E assim, dependendo do grau de comprometimento linfático, eu posso classificar esse paciente em N1, N2 ou N3, dependendo muitas vezes do número ou da localização que esses linfáticos estão comprometidos. Isso varia de câncer, isso varia de tipo de tumor para tipo de tumor. E essa é a situação mais temida e, na verdade, é a principal causa de óbito na oncologia, que é quando a gente tem um sítio de tumor primário, no caso aqui um tumor primário, de cólon, representado nessa ilustração do National International Cancer, onde você tem representação de uma metástase hepática e um outro ponto de metástase no pulmão. E aí a JCC também classifica essas lesões metastáticas à distância, classifica como a presença ou não de lesões metastáticas à distância, no caso, M0 ou M1. Em resumo, essa imagem consegue resumir para a gente como é que a gente, em geral, classifica a evolução dos tumores. Vejo que isso aqui é uma representação esquemática de um câncer de esôfago, onde eu tenho tumores desde uma região, desde o comprometimento em menor grau, os tumores T1, até os tumores T2, que comprometem a muscular própria, e tumores que ultrapassam a adventícia, lembrando que o esôfago não tem serosa. E aí uma nova classificação, vejam que cada tipo de tumor tem uma classificação diferente. O T4A é quando compromete a pleura, e o T4B é quando já tem invasão ou infiltração do tumor originário no esôfago, na aorta. E, consequentemente, aqui também eu tenho a classificação linfonodal, e até se esse paciente tiver comprometimento já hepático. Diante disso, eu consigo associar o T, eu consigo associar em que N o paciente se encontra e se esse paciente é metastático, ou seja, se ele tem lesões à distância ou não. Conforme a variada associação que eu posso ter, por exemplo, eu posso ter um T2, N2, M0. A JCC me dá uma classificação diferente. Então, vamos lá. T2, esse paciente, se ele é T2, ele está aqui, ó, de T1 a T3, N2, M0. Então, ele é um estadio 3. Se esse paciente, por exemplo, é um T2, N1, M0, eu tenho um T2, N0 ou N1, M0, ele é um estadio 2. E dessa forma eu consigo, consequentemente, estadiar o paciente e me comunicar com o John, aqui no estado, ou com o Dr. Guilherme, em São Paulo, ou com o Dr. Vitor, em São Paulo. Uma outra classificação que a JCC também utiliza é o tipo de ressecção, ou melhor, as margens cirúrgicas que esse paciente é submetido. Então, se o paciente é submetido a uma cirurgia e o tumor é ressecado na sua totalidade e não tem nenhum resquício de tumor no paciente, esse paciente é classificado como uma ressecção R0. Muitas vezes, o cirurgião aborda o paciente do ponto de vista, aborda cirurgicamente o paciente, ele vê uma lesão, resseca ou faz uma citorredução, ou tem a plena, ou faz apenas uma biópsia,
e tem a plena convicção de que macroscopicamente ainda ficou doença no paciente. Essa ressecção ela é classificada como R2. E uma terceira situação, que seria intermediária, onde o cirurgião aborda o paciente, essa é uma situação extremamente complexa, porque é onde o paciente aborda o paciente, o cirurgião aborda o paciente cirurgicamente, faz a ressecção e macroscopicamente, a princípio, não houve comprometimento, não ficou nenhuma lesão residual no paciente. Mas na análise microscópica vieram margens comprometidas, ou seja, o paciente precisa ser submetido a um tratamento adjuvante, às vezes até com uma reabordagem cirúrgica ou radioterapia adjuvante, se for o caso. E aí nós vamos abordar agora alguns conceitos fundamentais na abordagem da cirurgia oncológica. E um conceito dos mais importantes é a operabilidade e a ressecabilidade. Pessoal, tá tudo bem aí? Tudo tranquilo? John, o áudio tá bom? O ritmo tá bom? Roberto, tá escutando? Estou escutando. Tá ótimo o ritmo. Só as pessoas estão queixando um pouquinho que tá dando um eco na tua fala. Não sei se tu tem um outro aparelho aí ligado no YouTube. De repente um celular em paralelo aí ligado que está fazendo um pouco de eco. Ok. Eu vou desativar aqui. Bom, vamos ver se melhora. Vai me dando retorno aí, John. Que agora eu estou incomunicável. Bom, então, a gente sempre vai avaliar na cirurgia risco-benefício. Tá? E esse conceito aqui da operabilidade, da ressecabilidade, pessoal, é fundamental. Porque exatamente define a primeira conduta que a gente abordou lá atrás. O cirurgião oncológico, assim, juntamente com a equipe multidisciplinar, tem que fazer uma avaliação rigorosa do estado geral do paciente, se esse paciente tem doenças associadas, qual a extensão cirúrgica, qual o tipo de anestesia a que esse paciente vai ser submetido e, principalmente, a experiência da equipe. Então, uma coisa que a gente fala para vocês incansavelmente, a experiência no trato da patologia oncológica é fundamental. Por quê? Porque aquela primeira abordagem, ela sempre é prognóstica. Então, a gente tem algumas classificações onde a gente define a condição clínica do paciente. Uma dos que os cirurgiões mais usam, juntamente com os oncologistas clínicos, é a escala de desempenho de Karnofsky, que exatamente ela é uma tabela de 0 a 100, onde o paciente tem plena condição das suas funções vitais, onde o paciente não tem nenhum comprometimento pela doença, até um comprometimento parcial. Vamos olhar aqui na tabela, por exemplo, 70% é um paciente capaz de cuidar de si mesmo, mas é incapaz de levar suas atividades normais ou de exercer trabalho ativo. Então, é uma tabela bem fácil de ser aplicada e eu consigo exatamente avaliar a condição laboral desse paciente, a condição da independência, da autonomia, e isso implica na minha conduta inicial para esse paciente. Se esse paciente, por exemplo, for um paciente muitas vezes com um grau de desnutrição importante, se esse paciente tiver outras comorbidades, se esse paciente tiver uma condição clínica que ocasione dependência, eu sei que esse paciente não vai suportar uma cirurgia mais extensa, eu sei que, inclusive, esse paciente muitas vezes não tolera nenhum tratamento clínico, uma intervenção com oncologista clínico mais agressiva. Então, essa avaliação para o nosso paciente ela é fundamental. Eu chamo dos princípios durvanianos, que é um ex-professor meu, aliás, um eterno professor meu, que fala que a cirurgia ou a conduta clínica ou a radioterapia tem que ser adaptada ao paciente. No entanto, eu tenho situações onde, por exemplo, inicialmente eu posso ter um paciente, até do ponto de vista de uma avaliação inicial, um paciente inoperável, mas, por exemplo, nessa publicação aqui do Dr. Kendu,
a gente avalia que tem um tumor de retroperitônio, um tumor recidivado, na verdade, isso aqui é um lipossarcoma de retroperitônio, causando rechaço das alças delgado, das alças intestinais. Inclusive, vejo que ele causa, ele rechaça a aorta lateralmente, e é um tumor que causa uma grande deformidade abdominal, mas é um paciente com tumor que foi submetido à cirurgia, é um tumor ressecável. Então vejam que a operabilidade e a ressecabilidade são condições completamente diferentes. Ressecável é aquilo que eu consigo operar, mas nem sempre o paciente que tem um tumor ressecável, do ponto de vista clínico, ele é operável. Então, vamos deixar assim: operável é uma condição do paciente, ressecabilidade é uma condição do tumor. Nem todo paciente que eu consigo operar, eu consigo ressecar o tumor. E nem todo paciente que eu consigo ressecar, eu consigo operar esse paciente. Por isso que a gente fala, mais uma vez, que a conduta deve ser individualizada. Um outro conceito muito importante na oncologia são as vias de disseminação tumoral. E uma das mais importantes é eu avaliar quando esse tumor se dissemina, né? Aqui são as vias de disseminação da neoplasia, uma propagação por extensão local. Vejo que eu tenho um tumor de estômago que ele, por continuidade, ele avança para o esôfago. Então, quando eu tenho órgãos contínuos, essa propagação, eu chamo, essa disseminação tumoral, eu digo que ela é por continuidade. Uma outra situação é quando eu tenho órgãos vizinhos e esse tumor, ele sai de um determinado sítio e invade um outro sítio. E aí eu tenho uma propagação por extensão local da doença por contiguidade. Nessa peça, eu tenho uma representação de um tumor. Esse estômago está evidentemente aberto. Então, a gente tem um tumor na grande curvatura do estômago que invade aqui o baço, que é um órgão adjacente, um órgão vizinho do estômago, e, consequentemente, eu tenho uma propagação por contiguidade. A outra disseminação, aqui nós inclusive já comentamos, né, na hora que nós falamos de estadiamento, é a metastização linfática. Ela pode ser tanto regional, como ela pode ser uma disseminação linfática à distância. E aqui eu tenho uma representação de uma peça de um esôfago, inclusive uma lesão alta do esôfago, com vários pontos de disseminação linfática. Vejo que os vários linfonodos periesofágicos estão corados aqui, mostrando, evidenciando exatamente uma disseminação linfática extensa, sendo caracterizado uma disseminação linfática regional. Mas eu posso ter uma disseminação linfática à distância. E nesse momento a gente destaca para os nossos alunos que a gente, com um exame físico, consiga estadiar esse paciente. Se ele tiver, por exemplo, um tumor, um linfonodo um tumor gástrico com linfonodo axilar, ou um tumor gástrico com comprometimento do linfonodo supraclavicular. Evidentemente, se esse paciente tem uma disseminação linfática à distância, esse paciente já é caracterizado na nossa classificação de estadiamento como um paciente M1. Com um simples exame físico, eu já tenho uma importante definição de tratamento para esse paciente. Uma outra forma de disseminação são os implantes. Na verdade, são tumores que eles ultrapassam os limites dos órgãos. Isso a gente vê com maior frequência nos órgãos abdominais, nos órgãos da cavidade abdominal, por exemplo, o estômago. Na hora que ele passa a ser um T4, que ele ultrapassa os limites da serose do estômago, ele começa a liberar células na cavidade peritoneal, e essas células, elas vão, através dos seus ligantes, dos seus receptores, ocasionando vários implantes, várias áreas de metastização, ou que nós caracterizamos com carcinomatose. E, por fim, quando as células oncológicas, as células neoplásicas, elas adquirem a capacidade de invadir o sistema hematogênico e vão se disseminar através do sistema hematogênico em órgãos à distância. O diagnóstico. A gente ressalta mais do história do exame físico, dos exames laboratoriais, dos exames de imagem, endoscopia.
Roberto cortou um pouco o teu áudio agora. Acho que a internet do doutor acabou caindo, mas só esperar alguns momentinhos já deve estar voltando. John, enquanto acho que o Roberto volta, acho que o Alexandre e a Isabelle estavam falando que a Cíntia também falando que talvez tenha algumas perguntas no chat, no YouTube. Você acha que a gente quer passar alguma? Talvez que a gente mesmo da oncologia talvez já possa ajudar alguma coisa? O que você acha? Enquanto o Roberto vem. Ótimo. Eu acho que é isso. A gente pode levar um pouquinho das perguntas já e já começar a participar um pouquinho enquanto ele não volta. Bom, vou aproveitar. Voltou já, Roberto? Não, é o meu celular que voltou. Tá. Eu vou aproveitar aqui então, se me permite, vou fazer uma pergunta aqui. Eu acho que você mesmo, John, é uma pergunta que a gente ouve isso bastante com rotina até no consultório, e ver que quais são os principais fatores. Foi a Thaíses que perguntou quais são os principais fatores que determinam talvez um prognóstico mais reservado, um prognóstico mais difícil para os pacientes oncológicos, talvez alguma coisa que a gente vê no dia a dia, assim, que você acha que pode ser importante para os alunos? Certo. O que a gente... Eu estava dando uma olhadinha aqui no compilado das perguntas dos nossos participantes, e é bem interessante colocar que a ideia que a gente está tendo é que como se a gente tivesse uma avaliação única para todos os tipos de câncer, né? E não, a gente teve pergunta sobre o estadiamento, se ele funciona para todo tipo de câncer, se o prognóstico ele é avaliado de que forma. Então, assim, existem algumas patologias, alguns tipos de câncer que são avaliados levando em consideração a hemoglobina, o quantitativo de plaquetas. Outros, se existe uma invasão do tecido muscular. Existem outras lesões que são classificadas com pior prognóstico quando tem metástases. E onde essas metástases são? Se elas são metástases para o sistema nervoso central, por exemplo, se a gente tem droga que tenha uma boa efetividade de ação nesse local onde há o acometimento. Então, o prognóstico do paciente ele é muito individualizado. Ele leva em consideração a performance do paciente, ele leva em consideração o tipo histológico do câncer, né? Por exemplo, a gente pode falar sobre câncer de mama, em qual a gente tem tratamento hormonal em comprimidos para alguns pacientes, e em outros a gente tem um tratamento mais pesado, envolvendo cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia. Então, esse prognóstico ele é muito particularizado, né? Dr. John, Dr. Vitor? Existe. Consegue me ouvir bem? O pessoal está relatando no chat que está tendo um pouquinho de eco.
Então, se algum de vocês dois estiver com o YouTube aberto em outro aparelho, talvez desligar ou mutar esse outro aparelho. E enquanto um fala, acho que o outro poderia desligar o seu microfone, justamente para não dar esse eco. Pode ser, doutor Vitor? Tá ótimo? Claro, perfeito. Perfeito, foi ótimo. Pode continuar, tá ótimo. Já. E, não, acho que é isso mesmo. Até aproveitar o Guilherme tá aí também. E a gente tá, isso é muito mesmo, né, a gente vê isso, essa questão, esse comentário do Roberto sobre o performance status, como é importante classificar isso bem, né? É uma das, as doenças são diferentes, mas poucas coisas são, digamos assim, entre aspas, universais, assim, na oncologia, né? E realmente, quando a gente vê um paciente com performance status mais ECOG 3, 4, por exemplo, com KPS menor que 50, isso realmente está em todas as escalas, praticamente prognósticos, né? Anemia, hipercalcemia, realmente são fatores que tem que individualizar, mas poucas coisas são universais na oncologia, e talvez essa seja uma delas. Tem mais outra pergunta que você tinha comentado também, talvez alguma que você separou aí também? Perfeito. A gente tem aqui... A gente tem aqui uma pergunta sobre o tratamento precoce, falando aqui um pouco sobre o câncer infanto-juvenil, né? Essa investigação nesses pacientes jovens e qual seria esse prognóstico dentro do paciente quando esse câncer é diagnosticado de forma precoce, né? Essa é uma pergunta aqui da Gabriela, falando sobre a importância da atenção básica também nesse apoio da oncologia, né? Queres falar um pouco para a gente, Vitor? Pode ser, então vou começar, depois o Guilherme continua. A gente vai dando um spoiler um pouquinho que a gente vai falar aí até. Então a gente pode dividir um pouco sobre, do ponto de vista de atenção primária à saúde, um pouco sobre rastreamento. Esse é um tema bem importante do dia a dia e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, qual o papel dele, como selecionar o paciente candidato ao rastreamento, quais são as neoplasias que realmente têm indicação e o que isso representa do ponto de vista de diagnóstico precoce e qual o impacto disso no final das contas, assim, para o paciente e até para o Sistema Único de Saúde. Tá? Sem dúvida, o diagnóstico, por exemplo, sobre um pouquinho câncer de mama, por exemplo, a gente tem boa parte delas, quase, depende um pouco da literatura, mas 20%, 30%, os cânceres de mama, por exemplo, em países superdesenvolvidos, são diagnosticados como carcinoma ductal in situ, ou seja, nem uma lesão invasiva propriamente dita, ela de fato acontece. Enquanto isso, no Brasil, infelizmente, a gente sabe que esse dado é bem menor. Por exemplo, se não me engano, do Paraguai, de cabeça, chega perto dos 10%, 15%, mesmo esse serviço de referência. Então, infelizmente, realmente, quanto mais precoce, obviamente, maior a chance de cura, e a atenção primária tem um papel fundamental nisso. Cabe a gente a selecionar bem quem são os pacientes que vão fazer essa abordagem e usar, no contexto principalmente do nosso país de recursos limitados, a gente poder selecionar quais vão ser os recursos empregados e quão disponíveis eles estão. Porque com certeza é diferente aqui em Vitória, do que o John e o Roberto têm aí no AMPA com vocês, e diferente do que o Guilherme tem também, por exemplo, no ICESP e lá no HC. O que você acha, Guilherme? Quer comentar um pouco também? Um pouquinho o que você acha? Não sei se o Guilherme está aqui já também para ativar o microfone dele. Como que é um pouco isso aí, John, para vocês, de atenção primária à saúde? Como que vocês veem os desafios aí nesse cenário de diagnóstico precoce, principalmente no Sistema Único de Saúde, assim, para vocês aí na Amapá? Vitor, tá escutando agora? Coloquei um fone para ver se melhora um pouquinho o áudio. Ok. Então, assim, a gente tem aqui... a oncologia ela é baseada muito no que tem de mais novo, né? A gente trabalha muito com as atualizações e aquilo que sai de melhor. A gente, no tratamento, quando a gente tem disponibilidade, a gente consegue alcançar resultados excelentes.
e isso vai desde o diagnóstico precoce, né, quando a gente está falando sobre um perfil imunológico, uma imunohistoquímica, uma terapia-alvo. Hoje eu estava olhando um paciente que vai começar provavelmente imunoterapia aqui, e valores também que estão envolvidos, né, nesse tratamento. Por exemplo, medicamentos de R$70 mil a dose para ser feita a cada 21 dias. Infelizmente, o SUS, ele não atende, eu acho que o abismo entre SUS e privado ele é muito grande, e isso faz com que nós façamos tratamentos diferentes, tratamentos que, infelizmente, deixam a desejar para o paciente do SUS. E aqui no estado do Amapá nós temos algumas carências, por exemplo, a gente tem a necessidade da radioterapia como suporte, e quando nós precisamos de radioterapia, nós estamos encaminhando esses pacientes via PFD para outros estados, né? Então, a gente acaba perdendo aquele time, às vezes, do melhor tratamento. Perfeito. Guilherme, conta um pouquinho para a gente um pouco da sua experiência ali no ICESP, no serviço também privado de São Paulo. Como que você vê um pouco dessa questão de rastreio e diagnóstico precoce? Oi, boa noite a todos. Eu acho que isso muda, as características mudam um pouquinho em relação ao que você tem de acesso no cenário em que você está inserido, mas, na verdade, os conceitos e a importância desses temas todos é a mesma em todos os lugares. Então, uma paciente, acho que a grande diferença, na verdade, é a questão de acesso, porque o prognóstico de uma paciente, a gente vai falar disso mais detalhadamente nas apresentações seguintes, mas o prognóstico da paciente que descobre determinado tumor numa fase inicial é sempre melhor do que se descobre numa fase mais avançada em qualquer cenário, em qualquer região onde ela esteja inserida. Então, acho assim, essa questão do rastreamento, do diagnóstico precoce, da prevenção de fatores de risco e a partir do momento que o paciente se torna sintomático ou a partir do momento em que alguma dessas doenças é diagnosticada, o paciente conseguir ter acesso ao serviço de saúde no qual ele vai ser tratado, isso é absolutamente crucial em qualquer cenário, né? Acho que é isso que a gente tem que tentar buscar, porque isso faz diferença no grande divisor de águas dos pacientes, que é se a gente vai conseguir atuar de uma forma efetiva, seja para, assim, dependendo do momento em que, se você posterga excessivamente um tratamento, você perde a janela de oferecer ao paciente um tratamento que seja potencialmente curativo. A gente tem tratamento para todas as situações e tudo, mas a perspectiva muda bastante de acordo com o momento em que o paciente é diagnosticado e o acesso que ele tem ao serviço de saúde em cada uma das etapas em que a doença se desenvolve. Então, acho que essa pergunta é super pertinente e a gente tem que reforçar isso. Sem dúvida, os diagnósticos não são feitos, a grande maioria dos diagnósticos não são feitos nos serviços de oncologia, são feitos no serviço de atenção primária e secundária. Então, a forma como o estadiamento em que o paciente chega até o serviço de oncologia na verdade, um dos grandes determinantes do sucesso que o tratamento vai ser, de quanto a gente vai conseguir oferecer de tratamento para esses pacientes. Então, acho que é mais para reforçar que, às vezes, os cenários de acesso mudam, mas o conceito por trás e a importância são absolutamente constantes, né? Perfeito. Eu acredito que a gente possa compartilhar, né, muito do que, como eu digo, aqui no Amapá, o tratamento que eu ofereço para o meu paciente é o mesmo tratamento que é oferecido no sistema de saúde em qualquer outro estado e fora do país. Infelizmente, o que a gente tem são essas limitações de SUS, que acontecem também em outros estados, né? Fiz a minha residência em Recife e lá a gente via muito essa carência. E aí eu acho que a gente pode encaixar no momento aqui numa pergunta, por exemplo, eu não tenho acesso aqui no meu estado ao PET, e o PET scan. E essa pergunta foi feita aqui, querendo saber um pouquinho sobre se o PET serve para todos os tumores, se ele apresenta essa indicação, e como é que ele é avaliado. Vitor, Alexandre, ou os meninos queiram contribuir? Bom, vou começar então. É uma ótima pergunta. Então, um conceito importante, o PET, então, para quem está no começo da faculdade, é um exame basicamente de medicina nuclear, tá?
o PET scan, como um todo, ele tem vários radiofármacos. O mais famoso deles é o FDG, que é 18, que é uma fármaco que marca uma glicose. Então, ele capta, o paciente recebe um contraste, que é um radiofármaco, na verdade. Glicose tem um alto metabolismo glicolítico, ele tem avidez e com isso ele brilha mais no exame, tá? Ele consegue ter uma hipercaptação e com isso ele é mais visível ao exame. Quando você funde esse exame com um exame de tomografia convencional, chama PET-CT, esse exame, você pode fundir com ressonância, enfim, tá? Chama PET-ressonância, enfim. O que a gente tem hoje de rastreio completo para PET de conduta? A gente não tem um PET-CT, não tem papel no rastreio de neoplasia, mas tem papel importante no estadiamento e principalmente estadiamento de alguns tipos de tumores. E aí eu citaria, por exemplo, câncer de pulmão, por exemplo, linfoma. Eu acho que esses são uma das grandes indicações aí do PET-CT no cenário geral como um todo. O que você acha, Guilherme, também, João? Enfim, o Roberto voltou aí, então a gente já pode voltar para o dele também, depois. Pode comentar, Nadir, um pouquinho, depois de... Só para terminar aqui, para o Dr. Roberto voltar à apresentação dele, o PET-CT realmente é um exame que a gente usa frequentemente na nossa prática clínica, mas até para a gente não se esquecer de que, assim, a gente tem que tentar sempre pensar racionalmente como a gente vai indicar cada exame, até mesmo em todos os cenários, seja cenário público, seja cenário de convênio, cenário particular. Então, só para não perder de vista o fato de que, assim, não é em todos os pacientes, você pode solicitar um PET-CT, por exemplo, para um paciente com neoplasia de cólon, de mama, etc., mas não é para todas essas situações em que a gente tem uma comprovação de que o PET-CT vai trazer uma vantagem reconhecida, assim, absolutamente reconhecida, em termos de melhorar os desfechos do paciente. Acho que esses exemplos que o Vitor falou são bons exemplos. Acho que eu lembraria também das neoplasias de esôfago, que acho que 15 a 20% dos pacientes, se você faz a tomografia, tomografias e ressonâncias, enfim, exames não metabólicos, você não encontra a doença mais avançada, e em 15 a 20%, se você faz um PET-CT, você encontra a doença mais avançada e, de repente, eventualmente, isso pode mudar o planejamento terapêutico do paciente. Mas só para passar finalmente a mensagem de que, assim, a gente não precisa, na maior parte dos casos, a gente não precisa ficar angustiado, não tenho isso disponível, vou dar um tratamento pior para o meu paciente. Para a maioria dos pacientes, uma boa tomografia, uma boa ressonância são suficientes e permitem que a gente planeje de uma forma adequada o tratamento oncológico. Podemos voltar para o Dr. Roberto agora? Sim, excelente colocação, Guilherme. Eu acho que agora o Roberto pode concluir a apresentação dele, né? João? Escutando, Roberto, pode começar. Tá, eu preciso só me localizar aqui com relação a em que ponto a gente parou da apresentação, em que ponto vocês perderam o segmento por conta da queda da internet. Doutor Roberto, foi no momento do esquema de diagnóstico. História, exame físico, exame de imagem. No esquema azul, tinha 3 pontas. Tá. Ok. Isso, esse mesmo. Consegue Esse visualizar aí? Conseguimos sim. Tá. Bom, eu vou precisar dar uma acelerada aqui. Pessoal, qualquer coisa você me chama atenção aí, João, do ritmo, tá? Então, do ponto de vista do diagnóstico, sempre baseado na história, no exame físico, nos exames de imagem, na endoscopia, na laparoscopia, nos exames laboratoriais. A gente tem um capítulo à parte na oncologia que fala a respeito dos laboratórios, que são os nossos marcadores tumorais.
muitas vezes decisivos, né, com relação à nossa conduta, até mesmo com relação ao diagnóstico, mas sempre o ponto mais primordial com relação ao diagnóstico do tipo de tumor é o anátomo patológico, muitas vezes assim, utilizando-se também imunohistoquímica. Então, aqui um procedimento relativamente simples, mas pelo qual a gente consegue obter alguns diagnósticos, que é a punção aspirativa por agulha fina. É um procedimento ambulatorial, onde eu consigo fazer um aspirado e consigo fazer uma análise imediata. Muitas vezes, alguns médicos têm a capacidade de colocar essa amostra na lâmina, tem um microscópio do lado, já olha, já avalia a morfologia das células, e também um exame que pode ser guiado por imagem, alguns exames, em algumas situações onde a lesão ela não é palpável. Qual é que é o problema da biópsia, da punção aspirativa por agulha fina? Aqui um exemplo que eu demonstro que é um PAF de mama, onde eu consigo obter umas células desagregadas, né, umas células neoplásicas, muitas vezes, assim, dependendo da amostra, não consigo identificar essas células, mas ela não avalia a arquitetura tumoral. E muitas vezes eu posso ter um falso negativo. Aqui, diferentemente da biópsia por agulha fina, na biópsia por agulha grossa, eu tenho um corte mais efetivo. Vocês veem aqui nessa demonstração, onde você tem uma amostra histológica importante, e isso consegue fazer com que eu avalie a arquitetura, o grau de diferenciação, porque eu consigo ter uma aquisição de tecido para análise, ele pode ser guiado, inclusive, também por imagem, e aqui eu consigo melhorar tanto a parte da sensibilidade como a parte da especificidade desse exame. As biópsias. Ainda do ponto de vista das biópsias, eu tenho a biópsia incisional, a biópsia excisional. A biópsia incisional é quando eu preciso ter apenas uma amostra tecidual. Então, por exemplo, aqui eu faço uma ressecção de uma parte do tecido neoplásico, do tecido tumoral, e faço uma análise, por exemplo, num conglomerado linfonodal. Isso aí é muito comum, quando, por exemplo, um hematologista, um onquemato, encaminha para o cirurgião oncológico com uma massa axilar, onde ele suspeita que seja um linfoma, e a gente vai lá, faz uma ressecção, é um conglomerado linfonodal, preciso descartar se de repente isso é um linfoma ou se isso é um sarcoma, eu faço uma biópsia ressecando apenas uma pequena parte desse tumor para saber se qual o melhor tratamento para esse paciente. Na biópsia incisional, eu resseco completamente a lesão, no entanto, eu não me preocupo com margem das lesões. É por isso que eu normalmente faço as biópsias incisionais em casos de baixa suspeita para lesão maligna. O detalhe aqui, pessoal, é com relação ao melanoma. Se eu suspeito que é melanoma, a conduta muda completamente. Isso é, logicamente, um capítulo à parte, seria objeto de uma outra discussão. Então, na ressecção excisional, eu faço uma ressecção de uma lesão, onde eu tiro completamente a lesão, ou seja, a lesão é toda disponível para análise. Tá? Com relação a um outro avanço no tratamento cirúrgico oncológico, é a questão do linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela, ele está presente aí, ele é exequível em vários tipos de neoplasias, desde os tumores de cabeça e pescoço, os tumores de vulva, tumores de pênis, tumores CA de colo uterino, e mais um clássico, o exemplo mais elementar, mais essencial é no câncer de mama, onde a gente, por exemplo, tem uma vasta rede de drenagem linfática na mama, mas, no entanto, 70% dela ela é primordialmente para a região axilar. O que eu faço com relação ao linfonodo? Qual que é o conceito do linfonodo sentinela? É exatamente aquele primeiro linfonodo para onde drena, para onde primeiro vai a drenagem linfática de uma região. Então, pressupõe-se que, para ele é o primeiro acometido por uma lesão neoplásica. Pressupõe-se que ele é o primeiro acometido por uma drenagem por células neoplásicas. E aí, eu tenho duas estratégias. Eu posso usar corantes vitais, ou posso usar radiofármacos, no caso do Tecnesio 99, ou posso simplesmente usar as duas modalidades de investigação do linfonodo sentinela. Isso faz com que eu, muitas vezes, defina a extensão e a dissecção axilar.
Quais são os objetivos? Ora, isso define se esse paciente já tem um comprometimento na drenagem linfática. Eu já defino, por exemplo, se esse paciente precisa de um tratamento adjuvante local ou até mesmo sistêmica. Se eu não tenho o linfonodo sentinela comprometido, isso parte do pressuposto que essa drenagem linfonodal não foi comprometida. Isso evita, muitas vezes, procedimentos desnecessários e evita que eu tenha complicações como seromas, hematomas, infecções, parestesias, tendência aumentada ao linfedema, que é o pior das complicações nesses pacientes, e até mesmo erisipelas em complicações mais tardias. Há também algumas situações, dependendo do tipo de tumor, a chance de recorrência local quando eu faço a linfadenectomia, regional guiada pelo linfonodo sentinela. Então vejam aqui, por exemplo, a utilização de um probe, né, para detectar exatamente aqueles radiofármacos, e aqui uma área onde foi realizada uma linfadenectomia. Esse procedimento que vocês estão vendo na imagem não é propriamente cirúrgico, tá? Mas isso foi um exemplo que eu fiz questão de colocar para que a gente mostre exatamente o tratamento multidisciplinar que hoje existe na oncologia, com uma interação entre o tratamento endoscópico, procedimentos radiológicos e até mesmo terapêuticos em relação aos tumores. Vejo que isso é uma lesão de esôfago, uma lesão circunscrita, que tem menos de 2 centímetros, sendo um tumor bem diferenciado e um tumor que não invade a muscular própria, eu consigo fazer uma ressecção via endoscópica. O que me garante que essa lesão não tem uma profundidade maior? Exatamente o ultrassom endoscópico, fazendo com que eu tenha uma análise da profundidade da lesão no órgão. Tá? E aí eu posso fazer um procedimento endoscópico, é um procedimento associado à radiologia e de intuito curativo, sem maiores intervenções cirúrgicas. A radioablação também é um tipo de modalidade de tratamento onde muitas vezes eu tenho um paciente que não suporta uma cirurgia, uma hepatectomia, uma ressecção mais extensa, e consequentemente eu consigo guiar pelo ultrassom uma lesão onde eu provoco vamos dizer assim, uma queima dessa lesão e tratar essas lesões onde eu tenho um paciente, vejo que aqui é um fígado macroscopicamente, evidentemente de um paciente com cirrose hepática, que muitas vezes tem suas comorbidades e não suporta um tratamento mais agressivo. Com relação aos avanços do tratamento cirúrgico, isso aqui já é bem antigo, tá? Mas a gente precisa ressaltar que foi um avanço tecnológico importante com relação aos cirurgiões, né? Com relação à utilização dos nossos grampeadores. Esse é um paciente com tumor de esôfago que teve que ser submetido a uma esofagectomia total. E como é que eu vou reconstruir? Imagina você tirar o esôfago completamente de um paciente, como é que ele vai fazer novamente a sua gestão alimentar? Eu preciso comunicar o esôfago cervical, o que ficou do esôfago cervical, com o restante do trato digestivo. E aí a gente utiliza exatamente o estômago, faz um neoesôfago através de um tubo gástrico, e para isso os grampeadores são fundamentais para que a gente tenha um tempo menor de cirurgia e, consequentemente, diminuir o tempo anestésico e o tempo cirúrgico são primordiais. Aqui, mais uma vez, as demonstrações, aqui um grampeador circular, aqui um grampeador linear, que muitas vezes vocês, alunos, vão ter contato com a gente no centro cirúrgico e a gente vai apresentar para vocês esses grampeadores que são hoje essenciais, né, no tratamento oncológico. A videolaparoscopia é um tratamento que veio para ficar. A vantagem da laparoscopia são inúmeras, elas não são mais contestáveis do ponto de vista de evidência médica, do ponto de vista de evidência técnica. Tem uma série de vantagens que, da literatura, por trabalhos randomizados, inúmeros trabalhos, vêm demonstrando que eu tenho menos dor no pós-operatório, eu tenho retorno mais rápido da função intestinal, esse paciente diminui o tempo de hospitalização, esse paciente retorna precocemente às suas atividades. Vejam que tudo isso, em termos econômicos, é melhor. Apesar de eu ter um aparato tecnológico na laparoscopia muito maior do que na laparotomia, quando você faz a conta, isso aqui, inclusive, ela é mais
do ponto de vista econômico, do ponto de vista macro, ela acaba sendo mais econômica para o hospital e para os serviços que fazem laparoscopia. Por exatamente essas séries de vantagens, diminui a infecção de ferida operatória. Isso está muito bem, isso já é uma máxima já no tratamento oncológico do paciente. E, consequentemente, também o melhor efeito anestésico, uma vez que aquelas incisões clássicas, né, incisões da cirurgia oncológica, as clássicas, as famosas tifopúbicas, elas reduziram em muito de incidência com relação com o advento da laparoscopia. Vejam que é um ambiente diferente da laparotomia, vejam que é um ambiente onde eu preciso ter uma torre, um equipamento... Roberto? Oi? Só para avisar que são 8h30, a gente tem 30 minutos a mais, vamos dar o desconto aí pelo que aconteceu, né, com a internet, só para a gente poder acelerar um pouquinho. Tá beleza. A culpa é da comissão que colocou um apaixonado por cirurgia oncológica para falar primeiro. Mas vamos lá. Vantagem em relação à cirurgia convencional, são inúmeras também, estadiamento pré-operatório, avaliação da extensão da doença, e a gente consegue fazer isso, aplicar esses preceitos laparoscópicos em diversos tipos de tumores. Como eu falei, os estudos prospectivos e randomizados já evidenciam que os resultados a longo prazo são idênticos à laparotomia. Tá? Eu vou pular aqui a cirurgia robótica para a gente falar um pouquinho mais dos tratamentos multidisciplinar em si, a gente poder ter uma discussão aí com os doutores Guilherme, o doutor Vitor e o doutor John. Bem, um dos avanços que eu considero mais primordiais é a associação exatamente do tratamento oncológico na quimioterapia, na cirurgia e na radioterapia. Só para fazer um relato histórico, a radioterapia foi descoberta por Marie Curie, né? E Pierre Curie em 1900. Olha quanto tempo depois nós tivemos os trabalhos de Sidney Farber. Então, aí a gente tem o advento ou a convergência das três modalidades de tratamento, onde hoje elas transitam de forma muito dinâmica no tratamento do paciente oncológico. As cirurgias estadiadoras, vejo que quando a gente falou lá atrás do estadiamento do paciente, para saber se esse paciente tinha acometimento linfonodal, evidentemente, muitas vezes eu preciso saber se esses linfonodos estão comprometidos do ponto de vista patológico ou não. E aí eu tenho os linfadenectomias extensas, linfadenectomias muitas vezes retroperitoneais, tanto nos tumores de testículos, tumores de ovário, tumores de endométrio, e aqui uma demonstração de que isso já é efetivamente realizado através da videolaparoscopia. No câncer de mama, também, a gente tem como a linfadenectomia axilar, uma cirurgia estadiadora. A gente vai acelerar um pouquinho. E um ponto que hoje é de primordial na discussão do tratamento do paciente oncológico, que é a neoadjuvância. Por quê? Porque facilita com que eu tenha a preservação de órgãos adjacentes, um controle local, aumento de sobrevida sem repercussão na sobrevida do paciente. Eu consigo, diante de uma paciente que já tem doença metastática, um tratamento sistêmico para o controle da doença à distância, avaliar a resposta dessa paciente promovendo eventuais mudanças de esquema terapêuticos e avaliar a resposta desse paciente, da resposta patológica diante de uma quimioterapia. Isso é um fator prognóstico muito importante. Isso é um caso gentilmente cedido pelo Dr. Duval, onde ele documentou, como, por exemplo, no paciente que foi submetido a um cross-trial, com rádio e quimioterapia pré-operatória para um paciente com câncer de esôfago. Vejo que a lesão, nessa imagem aqui da endoscopia, é uma lesão extensa, um paciente com 30 anos, exibe uma lesão ulcerada, comprometendo 70% da circunferência, e permitia a passagem do aparelho endoscópico. Foi feito biópsia, esse paciente era portador de um SEC de esôfago, e esse paciente foi submetido à quimioterapia e radioterapia neoadjuvante. Vejam o resultado da cirurgia, o paciente posteriormente foi submetido à cirurgia, vejam que ele foi submetido a uma esofrectomia transmediastinal, e aí eu tenho uma lesão, lembra que aquela lesão praticamente fechava completamente a luz, permitia o aparelho com dificuldade, a passagem do aparelho com dificuldade, e agora eu tenho uma lesão de 1,5 centímetro e uma outra lesão de 1 centímetro. Vejam quanto
esse paciente, o resultado do anatomopatológico desse paciente, ele teve uma lesão de 1,5 centímetro que filtrava submucosa, nenhum linfonodo nos 17 avaliados e com as margens livres. Então, veja o quanto a neoadjuvância veio contribuir do ponto de vista do avanço tecnológico no tratamento oncológico. Esse é um segundo caso também, um caso similar de tumor de esôfago, onde o paciente é submetido também à neoadjuvância. Mais uma vez, uma boa resposta do ponto de vista anatomopatológico, uma lesão de um tumor que se restringe a 0,4 centímetros, e um paciente cujo anatomopatológico mediu 0,4 centímetros, com uma infiltração da lâmina própria, nenhum linfonodo comprometido, e um paciente muito bem tratado, por conseguinte, com as 3 modalidades de tratamento atuando em conjunto. A gente faz alguns procedimentos do ponto de vista de implantação de catéteres. Eu não vou entrar muito em detalhes pelo avançar da hora, mas inclusive isso aqui é uma infusão, é um catéter colocado numa adjacente da artéria hepática, a gastroduodenal, para que a gente faça uma infusão de quimioterápico intrahepática. Tá? E muitos pacientes precisam de implantação de catéter para fazer quimioterapias. Esse é um caso nosso, uma paciente. Desculpa eu não ter colocado melhores detalhes na apresentação, mas só para resumir aos colegas, essa é uma paciente que quando ela foi operada, quando ela chegou no consultório, ela tinha 21 anos, uma paciente que chegou com uma lesão sólido-cística, complexa, de ovário, e uma paciente sem comorbidades, uma paciente sem histórico familiar importante, sem outro antecedente de câncer. E o interessante é que essa paciente, eu disse para ela assim, olha, a gente precisa operar, porque você tem uma lesão que tem que fazer um tratamento cirúrgico. Mas eu vou fazer uma vídeo e provavelmente no teu anatomopatológico a gente vai encontrar uma lesão benigna. E com muita tranquilidade eu fui para a cirurgia, no entanto, na hora que a gente passou a câmera, essa paciente evidenciou um carcinomatose peritoneal. Infelizmente eu não tive tempo hábil para colocar as imagens da vídeo dela aqui, que é um vídeo mais extenso. Mas aí ela fez uma quimioterapia neoadjuvante e no pós-operatório a gente só evidenciou lesões no peritônio. As lesões que estavam no abdômen superior, a gente não evidenciou mais. E aí, como ela tinha várias lesões no peritônio pélvico, a gente acabou fazendo uma peritonectomia pélvica e mais a cirurgia estadiadora para câncer de ovário. Tá? Então, essas são as imagens subsequentes da cirurgia. Essa paciente, ela foi... Então, isso aqui é todo o peritônio pélvico dela, justamente com o útero, aqui evidenciando o útero, anexos, uma paciente jovem, mas infelizmente a gente teve que ser bem agressivo para ela. E posteriormente aqui as imagens da linfadenectomia retroperitoneal, tá? Com a linfadenectomia deixando a porta e a artéria, a aorta com as ilíacas, né? Muito bem dissecadas, e enfim, posteriormente a gente fez para ela também a quimioterapia hipertérmica para essa paciente, para eventualmente tratar lesões remanescentes microscópicas que ficarão. Bom, com relação à cirurgia como prevenção do câncer, a gente tem uma série de situações onde a gente tem indicação. O CDH1, a gente teve um paciente aqui no Amapá, onde a gente fez uma gastrectomia profilática por conta de ter um parente de primeiro grau também com câncer, com CDH1 comprometido. A gente tem alguns casos também de fazer oferectomia profilática em pacientes com câncer de mama e com mutação de BRCA1 e BRCA2, ou seja, você acaba intervindo mais precocemente nesses pacientes para que esses pacientes não venham a evoluir com uma lesão futuramente, muitas vezes com percentuais altíssimos de complicação oncológica. Vou avançar um pouquinho aqui. Nas cirurgias de emergência, eventualmente a gente precisa operar esse paciente de emergência, o que é uma catástrofe, porque você não consegue estadiar esse paciente previamente, você não consegue preparar esse paciente, você não consegue conhecer o paciente. Então, vejo que aqui eu estou com uma radiografia evidenciando o pneumo peritônio, e esse paciente tem uma perfuração de um tumor, onde esse paciente mostra uma perfuração tumoral, e evidentemente que na urgência as coisas ficam bem mais complicadas para você fazer uma linfadenectomia bem feita, para você fazer um inventário da cavidade, porque esse paciente muitas vezes é operado em condições sépticas. Na paliação também a gente tem o nosso papel, né? A gente na cirurgia oncológica acaba fazendo algumas derivações.
E esse é um caso do Dr. Clay Dias Souza, né, um cirurgião plástico especializado em reconstrução, onde a gente participou com ele nesse caso no Hospital do Câncer de Barretos, e vejo que é uma lesão extensa de grande lábio, mostrando que também na cirurgia oncológica a gente tem a reconstrução como papel fundamental para que a gente devolva para esses pacientes a dignidade e principalmente a função, e esses pacientes voltem a ter não só uma sobrevida, mas como também uma qualidade de vida adequada. Tá? Bom, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço o convite a todos. Parabéns pela iniciativa do evento e estamos à disposição e também agradecer a participação aí dos colegas que estão participando de fora, tanto o Dr. Guilherme quanto o Dr. Vitor, e sejam assim que vocês puderem ter oportunidade, já se sintam convidados em conhecer o Ampar, e a palavra é sua, o nosso mediador, Dr. John. Roberto, parabéns, acho que uma explanação muito boa. Eu estou olhando aqui os comentários no YouTube e estou vendo só elogios, né? Apesar do atraso pela internet, mas eu vejo aqui que ninguém ficou preocupado com isso. O importante é uma boa apresentação, uma boa discussão para que a gente enriqueça essa noite, né? Gostaria também de agradecer aí mais uma vez a todo mundo que está com a gente até agora. A gente não vai abrir para perguntas no momento, porque a gente já discutiu um pouco anteriormente e já tiramos algumas dúvidas, né? Só fazer dois adendos aqui sobre os questionamentos. O atendimento multidisciplinar, ele é importantíssimo na oncologia, né? Infelizmente, a gente tem um tempo limitado aqui e a gente não consegue entrar em algumas searas de forma mais específica, e precisaria também de outros colegas. Por exemplo, a gente utiliza muito a odontologia, porque pacientes que apresentam quadros infecciosos, uma dentição que não está muito adequada, na vigência de quimioterapia ou de radioterapia, podem apresentar complicações. O próprio nutricionista, com nutrição interal, parenteral, que dá um suporte para aquele paciente que vai entrar num tratamento quimioterápico, tem uma perda calórica, tem perda de peso, né, para que ele tenha a melhor condição possível para dar seguimento ao seu tratamento. Então, vamos lá. A próxima aula agora é com o tema Tratamentos Gerais e Objetivos do Tratamento Oncológico, que será realizado por dois palestrantes, né, convidados, que ela tem o orgulho de estar trazendo, o Dr. Vitor e o Dr. Guilherme, né, e a palavra é de vocês. Opa, desculpem, eu deixei de apresentar aqui os dois, né? Dr. Vitor, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, residência médica em Clínica Médica pela Universidade de São Paulo, residência médica em Cancerologia Clínica pela USP, Instituto de Cancerologia do Estado de São Paulo, ICESP, médico investigador pelo Centro de Diagnóstico e Pesquisa de Osteoporose do Espírito Santo, doutorando em Oncologia Clínica pela Universidade de São Paulo, ICESP. E, junto com ele, nós teremos também o Dr. Guilherme Nader Marta, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, residência médica em Clínica Médica pela Universidade de São Paulo e residência médica em Cancerologia Clínica pela Universidade de São Paulo, Instituto de Cancerologia do ICESP. Oncologista da Oncologia DOR. Agora a palavra é de vocês. Vitor, o seu áudio está desligado, Vitor. Perdão, acho que agora vai, né? Vê se agora vocês estão me ouvindo com melhor perfeição. Pronto, agora, tranquilo. Estão vendo minha tela também? Os slides? Sim, os slides já. Perfeito. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui
Então, eu sou Vitor Fiorin de Vasconcelos, sou colega da Oncologia. Tinha um colega nosso, um dos nossos mentores aí, meu e do Guilherme, que hoje a gente se define como R7, né? Então a gente continua eternamente na residência, sempre aprendendo. Então a gente está aqui para poder somar e poder trocar experiências, que eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente está tendo aqui com vocês juntos. Então esses são meus potenciais conflitos de interesse para essa aula, e acho que o mais importante, na verdade, aqui é que eu tive a oportunidade de ir no Amapá com vocês há pouco tempo atrás. Então, obviamente que a gente gostaria de pegar os voos aí e para poder chegar perto de vocês de novo e relembrar aí uma oportunidade que a gente teve junto de estar junto com os colegas da Liga. E a gente queria de novo parabenizar todos os organizadores que realmente conseguiram 4.000 inscritos, um público excelente, e eu acho que mostra o interesse e a demanda, e talvez até um pouco de carência propriamente dita da nossa formação, que já foi, e também das formações tradicionais de medicina que abordam muito pouco a oncologia. Então, parabéns a todos os organizadores e pela oportunidade de a gente estar aqui. Vou falar um pouquinho brevemente, eu e o Dr. Guilherme Nada, a gente acabou dividindo um pouquinho a nossa aula. Eu vou focar um pouquinho mais sobre o diagnóstico, as apresentações clínicas iniciais e dar uma introdução sobre o tratamento. E vou deixar o Dr. Guilherme falar um pouquinho mais provavelmente das modalidades de tratamento. Como roteiro e como mensagem principal que eu queria passar para os alunos é que a gente tem que conhecer a história natural das doenças, como o Roberto falou muito bem, mostrou isso várias vezes durante a ótima apresentação que ele acabou de nos dar a oportunidade de presenciar e de ver. Então, não perca a oportunidade. A neoplasia vai te dar a oportunidade e a gente, conhecendo a história natural dela, a gente vai ter a oportunidade de curá-la, pelo menos boa parte das vezes, se a gente utilizar dessa oportunidade. Vou tentar abordar um pouquinho sobre o rastreio de neoplasias, que a gente até fez um spoilerzinho antes, um pouquinho sobre os sinais e sintomas. Por favor, na hora que você estiver passando visita para o seu preceptor, faça o seguinte, dentre a hipótese diagnóstica que você levantar para ele, por exemplo, para um nódulo pulmonar, tudo bem, pode ser uma tuberculose, pode ser um hematoma, mas pense se não é uma neoplasia de pulmão ou uma doença metastática para o pulmão. Pense se não é câncer. Sempre coloque dentro das suas hipóteses diagnósticas, mesmo que seja a última, mas coloque câncer como hipótese diagnóstica, porque assim você sempre vai pensar nisso e vai provavelmente conhecer melhor a história natural dessas doenças, que hoje são a principal causa de mortalidade no mundo, em alguns países desenvolvidos, e obviamente isso antes do Covid, né? A gente tem que entender a história para conhecer os objetivos do tratamento, e vou terminar falando um pouquinho o que vocês, futuros médicos, vão fazer no consultório, porque isso realmente quero instigar vocês a fazer pesquisa clínica, porque eu acho que isso é um ponto fundamental durante a formação de vocês. Então, como o Dr. Roberto já mostrou para vocês também, a gente tem várias oportunidades diante do processo de carcinogênese para a gente poder prevenir ou evitar um óbito por doença neoplásica. Esse paciente, ao longo de anos, de novo, anos, esse paciente é exposto a fatores de risco, e o tecido inicialmente normal começa a sofrer alterações genéticas somáticas, a gente vai falar um pouquinho disso. Habitualmente, tem um período em que esse paciente tem uma lesão chamada pré-neoplásica, e, de novo, anos aqui, toda vez que a gente tiver essa oportunidade, a gente pode pensar no rastreio, ou mesmo em estratégias custo-efetivas para poder fazer o diagnóstico desse paciente, até que chega um momento que esse paciente realmente tem uma doença invasiva, e aí a gente vai tentar fazer o diagnóstico precoce dele. Então, diante desse cenário de anos, que a maioria das neoplasias nos dão essa oportunidade, lembre de conversar com o seu paciente na atenção primária, que nem a colega perguntou para a gente, de interromper o tabagismo, ver se realmente ele não tem algum sintoma no trato gastrointestinal baixo, por exemplo, examina bem a mama dela, conversa sobre sintoma urinário, por exemplo, isso vai fazer diferença. E essa oportunidade, nesse corte de histologia, é mostrado para a gente. Veja bem, aqui é um epitélio normal, depois, esse epitélio sofreu diversas ações de carcinogênios,
carcinógenos e fatores de risco que esse paciente tem, por exemplo, o cigarro. Ele sofreu uma displasia moderada, uma displasia severa, tem um carcinoma in situ, e nesse contexto, nessa lesão aqui, ele já tem um carcinoma invasivo. Então, ele nos deu várias oportunidades ao longo da história, e isso está representado em um mesmo fragmento, por incrível que isso pareça. Infelizmente, nós perdemos essa oportunidade de fazer o diagnóstico precoce dele. E um pouquinho do que o Guilherme vai comentar mais para frente, é interessante vocês entenderem que o conceito de mutação somática, ao longo do desenvolvimento, ao longo de toda a nossa evolução, ao longo da nossa vida, ocorrem várias alterações genéticas nas nossas células. E essas mutações, inicialmente, ocorrem, podem ser reparadas ou não, e uma vez não reparadas, elas podem se sustentar e serem cumulativas. Por exemplo, aqui, a gente vai falar um pouquinho do melanoma, por exemplo, sofre inicialmente uma mutação precoce no gene chamado BRAF, que é muito importante do ponto de vista terapêutico, e vai sofrendo um acúmulo de outras mutações, e com isso até chegar numa lesão e curar a maioria desses pacientes, pelo menos uma vez que ele é metastático. Então, diminua ou evite ao máximo ou elimine os fatores de risco e atente-se aos fatores moleculares, porque eles podem ser alvos terapêuticos, como o Dr. Guilherme vai mostrar para vocês. E nesse contexto, é muito importante vocês entenderem o conceito do rastreio. Rastreio parte do pressuposto que esse paciente, você tem uma população como um todo, por exemplo, a população do Amapá, que são pessoas saudáveis, que têm células saudáveis. Elas começam, por algum motivo, por exemplo, algumas delas têm alguns fatores de risco, por exemplo, o cigarro, começa a sofrer alterações e essa população tem uma maior probabilidade de desenvolver câncer ao longo da vida, por exemplo, câncer de pulmão. Conforme essa probabilidade pré-teste acontecer, esse paciente ainda, no contexto do rastreio, ele é assintomático. Veja bem, a barra de sintoma está aqui. O screening está antes da barra. Então, toda vez que eu falar de rastreio, e toda vez que a gente for estudar rastreio e ver os trials, esse paciente parte do pressuposto que ele é assintomático. Se esse paciente tiver sintoma, eu já vou pensar em diagnóstico precoce. No contexto assintomático, a gente está falando provavelmente aqui de rastreio. Então, isso é muito importante a gente entender, porque o nosso pool de pacientes a serem investigados é grande e a gente tem que selecionar os pacientes de maior risco para a gente poder fazer uso racional dos recursos. E qual que é o racional? Uma vez uma pessoa em risco, ela pode ser submetida ao screening. Faz sentido para alguns tipos de tumor. Mas lembrar sempre que todo rastreio também tem alguns aspectos negativos. Isso a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, efeito psicológico, gera muito transtorno de ansiedade, exames mais invasivos, como colonoscopia, por exemplo. Enfim, a gente pode debater um pouquinho mais para frente. Mas qual que é o racional de fazer o rastreio? O racional de fazer rastreio, no final das contas, é diminuir morbidade e ou mortalidade, principalmente desse paciente. É a gente detectar uma lesão que a princípio é assintomática, mas já é uma lesão invasiva, e com isso, esse paciente, a gente aumenta a probabilidade de cura dele, como o Dr. Guilherme vai mostrar para vocês. Detectando assim, a gente pode instituir o tratamento, que com certeza vai ser uma cirurgia feita pelo Dr. Roberto, por exemplo, muito mais tecnicamente, entre aspas, mais fácil, com menor risco de complicação, menor risco de tempo de internação e com maior chance de cura e com menor risco de efeito colateral do tratamento. Então, o racional do rastreio é identificar a população de risco, fazer um exame idealmente barato e pouco invasivo para, lá no final das contas, aumentar a sobrevida global desse paciente. E para quem a gente tem isso hoje, isso são, de maneira geral, são guidelines de fora do país, e a gente não vai falar um pouquinho do Brasil ainda, mas a gente pode falar depois. E, por exemplo, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer coloretal,
atentar a histórias familiares ou síndromes hereditárias conhecidas, esses pacientes têm um screening diferente. O screening para câncer de pulmão é um outro debate, e câncer de próstata também é um outro debate. E lembrar, em alguns contextos também, busca ativa sobre lesões cutâneas neoplásicas, principalmente melanoma, também faz algum sentido. Mas observa que aqui eu enumerei algumas neoplasias. 1, 2, 3, 4, 5. 6, contando neoplasia de mama. O Dr. Roberto falou para vocês que tem mais de 100 tipos de câncer diferentes. Observe que o rastreio é restrito. Então, o que a gente tem que atuar é na atenção primária, e vocês, como alunos, sempre estarem atentos a isso, é na prevenção de fatores de risco. É fundamental também, porque a gente tem poucos exames ou poucos métodos de rastreio que realmente impactam a sobrevida global em uma população bem selecionada. Isso que o Dr. Roberto ressaltou muito para vocês: exame físico, história, exame físico, história bem feita, exame físico. Então, sempre pensa, na hora de você passar a visita, que o câncer é uma hipótese. E quando que a gente vai pensar nisso? Uma vez que o paciente tem sintoma, a gente vai ver o sinal e o sintoma dele, e observe que os sintomas nem sempre são sintomas bem específicos. Às vezes é uma febre, o paciente com tuberculose também pode ter febre. O paciente com pneumonia pode ter febre. Alguma alteração na mama, um abscesso, uma mastite, também pode ser. Alguma dor pélvica, são inúmeras causas para dor pélvica. Sangramento da urina, cálculo renal, também pode ser. Mas lembre, mesmo em paciente jovem, pense se não pode ser neoplasia. E procure no exame físico também sinais que realmente podem mostrar para vocês que esse paciente tem uma neoplasia, porque vocês fazendo isso, vocês vão perceber que vocês vão ter impacto na vida desse paciente. E, por exemplo, casos muito emblemáticos também, vou mostrar um caso nosso, em que esse paciente é um paciente trabalhador, rural, um paciente super esforçado, um contexto social bem limitado, mas ele conseguiu super ter uma criação de família brilhante. E a gente percebe que ele falou que meu dedo estava machucado, meu dedo estava machucado, meu dedo estava machucado. Ele procurou vários serviços médicos e ele ia com o dedo enfaixado. Infelizmente, nenhum colega talvez tirou o curativo para ver. Quando a gente tira o curativo e vai examinar ele sem blusa, a gente já vê uma lesão, era o melanoma do dedo, que já tinha disseminação daquelas cadeias linfonodais que o Dr. Roberto mostrou para vocês na figura do Neca. Então é importante vocês entenderem essa história para a gente poder entender o objetivo do tratamento. Porque, uma vez nesse contexto, a gente pode dar diagnóstico precoce, mas a doença já pode ser localmente avançada, já pode ser metastática. Infelizmente, não é raro, a gente descobre, às vezes, o paciente já no leito do hospital com uma doença disseminada em uma coisa chamada crise visceral, por exemplo. O que significa? Os órgãos, por exemplo, um fígado, já entra em insuficiência hepática por conta de tantas lesões hepáticas metastáticas que ele já tem por um câncer coloretal. Ou uma paciente que a gente viu recentemente, ela já está em insuficiência respiratória, e não foi Covid. Foram várias lesões pulmonares, que já tinha linfangite e carcinomatose. Já hoje, na literatura que mostra